Olá, turminha do sexto ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Eberson Cardoso, serei seu professor durante a nossa aula de hoje. E por falar nesta aula, vamos dar uma olhadinha aí, olha só, é a aula 33, revisão e avaliação. Isso mesmo, então vamos lá para a nossa aula de hoje. E aí, estão preparados para embarcar nessa revisão junto comigo? Então vamos lá. Para começar, a gente traz aí uma cartela falando sobre a formação da Europa medieval. Olha só, é importante a gente entender que essa Europa medieval, a sua formação, seria algo muito complexo, seria algo que seria moldado por galera, olha só, por um extenso processo de fusão de elementos provenientes de culturas romana, germânica e também religiosa, tá? A gente vai ter esses três elementos dessas três culturas ali no processo de fusão que vai moldar e dar a origem àquela Europa medieval que nós vamos ver mais à frente, tá? Por que, professor, que vão estar esses três elementos? Ora, turminha, a Europa medieval é aquela Europa que herdou ali elementos do Império Romano. Então, vamos ver ali a cultura do Império Romano, a cultura romana muito forte dentro da Europa. A Europa medieval também é moldada pelos povos bárbaros que estão chegando na Europa e ocupando povos bárbaros esses que já estavam ali espalhados pelo Império Romano, mesmo antes da queda, já trazendo e influenciando a cultura, os costumes em algumas regiões da Europa. Quando o Império Romano cai, essa cultura, essas práticas, esses costumes dos povos germânicos, dos povos bárbaros, se tornam cada vez mais presentes dentro da região da Europa que pertencia ali ao antigo Império Romano. E a questão religiosa, né? Como nós já vimos em outras aulas, a igreja ela vai crescendo, ganhando cada vez mais prestígio, mais proporções dentro da Europa, dentro do Império Romano. Quando o Império Romano cai, a igreja já está ali muito consolidada, ela já está muito forte e ela vai acabar influenciando todo este processo de formação da Europa medieval. Então lembrem-se, tá? Isso é muito importante. A Europa medieval, ela vai sofrer aí influência muito grande da cultura romana, germânica e religiosa, tá? Essa Europa medieval, turminha, que vai ser moldada, que vai ser influenciada pelo feudalismo que vai ser algo muito presente dentro deste período da Europa medieval. Essa Europa, pessoal, que compreende ali o período da Idade Média, tá? Este período que nós vamos falar na nossa aula de hoje, nós vamos entender aí na nossa revisão. É o período da Idade Média que vai ali da queda de Roma, aproximadamente da queda de Roma no ano de 476, até a queda de Constantinopla, tá? É um longo processo de formação. Não é que caiu o Império Romano, surgiu ali já a sociedade, o mundo europeu, a Europa medieval, como nós vamos ver na nossa aula. Isso foi um processo, foram anos, foram muitos anos para que isso acontecesse, tá? Por exemplo, olha só, a gente vai ver o Império Romano caindo no ano de 476, mas nós vamos ver ali a consolidação do sistema feudal na figura do imperador Carlos Magno, acontecendo lá no ano 800, 400 anos depois. Então a gente tem um longo período de mudanças, de adaptações que vão acontecendo para que ela fosse ganhando o formato que nós vamos ter, que nós vamos ver na nossa aula de hoje, tá? E aí o sistema feudal, ele vai ser muito importante. O feudalismo vai acabar se tornando ali como um sistema de organização político, social e econômico dentro desse período da Idade Média, nessa Europa medieval. Olha só o que diz aí a nossa cartela, ó. Na Europa medieval, o feudalismo se estabeleceu como um sistema de organização política, social e econômica. Como assim, professor? O
o feudalismo, ele vai ditar as regras de como a sociedade deve se organizar, como são as relações sociais dentro dessa sociedade, como são as relações políticas ali de senhores feudais, entre seus reis, as hierarquias da nobreza que vão começar a surgir dentro deste contexto. Então, o feudalismo vai também nortear aí essa organização política e também as relações econômicas, tá? Esse desenvolvimento, olha só, ele pode ser compreendido ao analisarmos as distribuições de terras e cargos por Carlos Magno aos nobres, como condes, duques, marqueses, em troca do que, turminha? De fidelidade e dependência pessoal, e estabelecendo as relações de vassalagem, aqui, ó, as relações de suzerania e vassalagem, que vai ser algo muito presente dentro deste contexto, tá? Olha só, quando Carlos Magno morre, seus vassalos e os seus descendentes adotaram a mesma prática, adotaram ali práticas semelhantes, doando feudos a outros em troca de lealdade e submissão. Aí a gente tem aqui um vídeo que vai mostrar para vocês como a sociedade estava organizada e como acontecia essas relações de doações de feudo, aonde o objetivo estava ali em ter essa dependência e essa lealdade. Olha só, vamos dar uma olhada. A dança dos feudos. Na Europa medieval, a sociedade era estruturada em feudos, uma complexa rede de terras e poder que definia a hierarquia social. Ela era dividida em rei, clero, nobreza, vilões, servos e escravos. Aqui observamos o rei concedendo terras ao nobre, estabelecendo uma relação na qual o rei se torna o suzerano e o nobre seu vassalo. O rei confia uma parte de suas terras ao cuidado do nobre, que aceita com respeito. Com sua nova posição, esse nobre agora tem o poder de distribuir parte das terras que recebeu a outros nobres. Os quais aceitam com reverência. Essas novas porções de terra são chamadas de feudos. À medida que mais feudos são doados, o poder do rei diminui e os nobres locais se fortalecem. Assim, por meio das relações de suzerania e vassalagem, o sistema feudal se estabeleceu, moldando a sociedade europeia por séculos. A dança dos feudos, uma animação que nos lembra da importância dessas relações na formação do mundo medieval. Show de bola! Entenderam como era essa relação aí do senhor feudal com os seus vassalos, essa relação de suzerania e vassalagem? E é interessante a gente lembrar o seguinte, conforme foi dito no vídeo, dentro deste processo aí da doação de terras, existia o juramento, que é algo muito importante, juramento de fidelidade. Olha só o que diz a nossa cartela. Na estrutura feudal, a doação de feudos era formalizada por meio de um juramento de fidelidade realizado durante a cerimônia de homenagem, na qual tanto o suzerano quanto o vassalo comprometiam-se mutuamente. Esse juramento estabelecia não apenas uma relação de lealdade, galerinha, mas também impunha obrigações específicas a ambas as partes. Olha só, entre as obrigações do vassalo, tinha as seguintes obrigações, olha só: prestar auxílio militar ao seu senhor,
também tinha que contribuir financeiramente no casamento da filha do senhor, ou no armamento do filho deste senhor. Também vamos ter o seguinte, olha só, temos aí outra opção, outra obrigação que nós vamos ver aí, como comparecer ao tribunal para testemunhar a favor do senhor quando necessário. Professor, eram só essas obrigações? Não, turminha, a gente vai ter várias obrigações que os vassalos vão ter com o seu senhor, tá? O professor trouxe aqui algumas para a gente destacar, mas vão ter várias obrigações que passam a se ter ali quando um senhor doa uma terra para um vassalo, quando ele se torna suzerano de um vassalo. Mas olha só, há uma troca ali também, viu? Ao mesmo tempo em que o vassalo tem obrigações, este suzerano também passa a ter obrigações. E olha só, o professor trouxe aqui mais um exemplo, ó. A gente tem aí, prestar auxílio militar quando solicitado pelo vassalo, quando este vassalo se sentia ameaçado, era obrigação do seu suzerano, do seu senhor, prestar ali auxílio, também comparecer ao tribunal em defesa do vassalo. Estava ali entre as obrigações do vassalo e do seu senhor, tá? Então era uma relação de trocas ali, de relações entre eles, tá bom? Continuando, a gente vai ver que o feudalismo tinha algumas características específicas, olha só. Era uma relação baseada na dependência e na fidelidade, como a gente viu, né? Entre as obrigações. O poder político era descentralizado, ou seja, estava dividido entre diversos senhores, em vez de concentrado no rei. Como nós vimos no vídeo, né? O rei distribui suas terras, os nobres acabam redistribuindo essas terras e aí o poder ficava descentralizado, não ficava concentrado ali na mão do rei. Vamos ver também uma característica desse período. O predomínio do cristianismo e a produção econômica neste período era voltado para a subsistência, certo, turminha? A gente vai ter alguns elementos dentro do feudo que vão estar presentes ali dentro do feudo, que era o manso senhorial, que eram as terras onde tudo que era produzido pertencia ao senhor. Vamos ter as terras comunais, que eram ali as florestas e pastagens utilizadas por todos os habitantes do feudo. Temos ali também o manso servil, que eram as terras utilizadas pelos camponeses para sobreviver e cumprir obrigações para com o senhor. Também vamos ter o castelo, né, que era moradia e também fortaleza, representando a fragmentação do poder político feudal. Às vezes o senhor feudal tinha ali o seu próprio castelo dentro do seu feudo. E a igreja, que desempenhava um papel significativo na ditadura das regras sociais, com a Igreja Católica exercendo influência sobre a moral e ética e seus líderes contribuindo para a legitimação do poder feudal. Certo, galerinha? Então a gente vai ter essas características aí dentro de um feudo, dentro do sistema feudal. O feudo que era toda a propriedade daquele senhor feudal herdada através ali das relações de suzerania e vassalagem, tá bom? Vamos ter aí o senhorio e as obrigações dos servos. Olha só, o senhorio era ali o feudo, aquela área, toda aquela ocupação, aquela área ocupada pelo senhor feudal, tá? Em troca de usar as terras para o seu sustento e da proteção senhorial, os servos, que formavam ali a maior parte da população que ocupavam o feudo, tinham diversas obrigações. As principais eram a corvéia, que era trabalhar de graça para o senhor 2 ou 3 dias da semana, realizando tarefas como cuidar das plantações do senhor, construir ou consertar caminhos, reparar pontes, cortar e carregar madeira, sendo que tudo produzido nesses dias era do seu senhor. Temos a talha, que era dar ao senhor cerca de 30% a 40% do que se produzia no manso servil, que era reservado ao uso próprio do servo. Temos também a banalidade, olha só, pagamento em produtos que os servos deviam ao senhor pelo uso do forno, do moinho, das prensas e de outros recursos que tinham ali dentro do feudo. E além dessas obrigações, havia outras menores, e os servos também tinham que pagar o dízimo de 10% de sua produção
à igreja. Essas obrigações refletiam um sistema complexo de relações e responsabilidade dentro da sociedade feudal, tá? Sociedade feudal essa que a gente pode verificar da seguinte forma, olha só. No ano 1000, ali próximo do século X, a sociedade feudal da Europa Ocidental era essencialmente composta por 3 ordens ou grupos sociais. Os clérigos, né, aquelas pessoas que estavam ali dentro da igreja, os bispos, os padres, os parocos, os clérigos eram aqueles que oravam. Essa sociedade também tinha os nobres, que eram aqueles que guerreavam, e os trabalhadores, que eram aqueles que, por meio do seu trabalho, sustentavam tanto os nobres quanto os clérigos, tá? Os clérigos eram designados como oratores, os nobres como belatores e os trabalhadores como laboratores, tá bom? Então vamos conhecer aí e entender a nobreza. Olha só, como observado, a nobreza era composta por reis, duques, marqueses, condes, viscondes e barões e estabelecia entre si vínculos de dependência e fidelidade. Isso mesmo, olha só, a gente tem aqui a imagenzinha da nobreza que vai retratar aí os nobres, certo? A principal atividade dessa classe social era a guerra e, detendo o monopólio das armas, ofereciam proteção aos camponeses, tá? Nós vamos ver que o trabalho manual era considerado pelos nobres como uma atividade indigna, ou seja, eles não realizavam trabalho manual. A nobreza dedicava-se principalmente à guerra, caçadas e torneios. E embora essas competições fossem muitas das vezes violentas, resultando em feridos e até mortes, era uma maneira de obter bens materiais e reconhecimento, prestígio entre as pessoas, certo? Ao término desses torneios que aconteciam, o vencedor muitas das vezes ganhava o cavalo, as armas do derrotado e, em alguns casos, conseguia até torná-lo prisioneiro, exigindo um resgate para libertá-lo. Então, essa seria a nobreza. Vamos ter o clero também, turminha, olha só. O clero era composto pelo papa, bispos, abades, monges e paróquios, desempenhando funções como administração de sacramentos, como batismo, casamento e oferecendo assistência aos necessitados. Olha só a imagem que o professor traz aqui do clero para vocês. Olha só. Além disso, muitos clérigos possuíam vasta extensão de terra por centenas ou até milhares de extensão de terra dentro da Europa. E nessas extensões de terras cultivadas, a gente vai ter aí a presença de milhares de camponeses que vão desenvolver a atividade para a igreja. No ano 1000, por exemplo, a igreja detinha aí cerca de 1/3 das terras cultiváveis da Europa ocidental cristã. Vocês verem o tamanho que a igreja alcançou, tornando-se a maior proprietária de terras da região. Devido à proibição do casamento para membros do clero, que não deixavam herdeiros, a riqueza acumulada pela igreja não era dividida, contribuindo para que se tornasse a instituição mais rica do Ocidente medieval, certo? Havia divisões dentro do clero, com bispos integrando aí o alto clero e paróquios, líderes de paróquia pertencendo ao baixo clero, geralmente de origem mais humilde e dedicados aos fiéis por suas paróquias. Olha só o videozinho que o professor tem aqui para mostrar para vocês sobre essa organização da Igreja Católica. Vamos dar uma olhada? Bem-vindos a uma jornada pelo complexo mundo do clero medieval. Vamos explorar as diferentes camadas dessa hierarquia eclesiástica e entender como ela moldou a vida na Idade Média. No clero medieval, havia distinções claras entre os bispos, pertencentes ao alto clero, e os párocos, líderes de paróquias, que faziam parte do baixo clero. Os bispos lideravam dioceses, que eram conjuntos de paróquias, enquanto os párocos eram responsáveis por guiar suas paróquias locais. Além disso, tínhamos os abades, dirigentes de abadias, locais onde viviam monges e monjas. Os monges, que significa solitário em grego, dedicavam-se ao serviço a Deus em isolamento.
Os párocos, por sua vez, eram líderes locais, guiando suas paróquias, que incluíam uma capela e um grupo de fiéis. Assim, o clero medieval era uma rede complexa de líderes religiosos, cada um desempenhando um papel crucial na vida espiritual e social da comunidade. Essa hierarquia moldou a sociedade da Idade Média de maneiras únicas. Olha só, vocês viram que interessante essa estrutura? Então, só para a gente entender, a igreja, ela recebeu muitas doações de terras. Era assim, a principal riqueza que a igreja tinha naquele momento era as terras, sendo dona aí de 1/3 praticamente das terras cultiváveis da Europa durante este período aí da Idade Média, né, da Europa medieval. E padres não casavam, bispos não casavam, não tinha para quem dividir a riqueza, toda a herança ficava para a igreja, fazendo com que isso fosse, a riqueza da igreja fosse aumentando cada vez mais ao longo do tempo. Certo, turminha? Mas olha, a sociedade medieval não se resumia aos nobres e ao clero, né? Aos clérigos, ali a igreja. Temos também uma classe fundamental que vai sustentar tanto a igreja quanto os nobres, que eram os trabalhadores. Olha só, na sociedade medieval europeia, o trabalho era desempenhado por servos, vilões e escravos. Os servos conhecidos como servos da gleba eram trabalhadores dependentes que não tinham liberdade para deixar a terra que viviam, tá? Os vilões, turminha, que a gente viu ali na cartela, olha aqui, a gente tem uma imagem mostrando eles. Os vilões que a gente viu na cartela, não é que eles eram vilões ruins e mal, é porque moravam em vilas dentro dos feudos, então recebiam o nome de vilões, tá bom? Eram trabalhadores que moravam nas vilas, por isso vilões, tá bom? Olha só, suas tarefas incluíam arar, semear, colher, construir moradias e realizar concertos. Já os vilões, olha só, eram trabalhadores livres que cultivavam pequenos lotes de terras, muitas das vezes sendo obrigado a entregar suas terras aos senhores em troca de proteção devido à violência e guerras comuns à época. Certo, turminha? Aí, neste contexto todo da Europa medieval, é importante a gente falar aí da igreja e o cristianismo na Idade Média. Porque durante a lenta e profunda crise vivida pelo Império Romano, a vida na Europa se desorganizou e suas populações foram tomadas pela insegurança e pelo medo. Afinal, o Império Romano estava sendo invadido pelos povos bárbaros e isso causou uma certa insegurança, um certo medo, um certo receio pela população. E neste contexto todo, a igreja era a única instituição capaz de oferecer proteção e ajuda a essas populações. Nós vamos ver, galerinha, que neste contexto a igreja já tinha ali suas bases já bastante fortes dentro do Império Romano que estava caindo, mas também já tinha influência entre os povos bárbaros que estão chegando. Então isso dava uma certa segurança e estabilidade, proporcionando à igreja proporcionar essa segurança para o povo que estava amedrontado com todas aquelas transformações que a Europa estava vivendo com a invasão dos povos bárbaros, tá? Olha só, nos primeiros tempos, a igreja sobreviveria de esmolas dadas pelos fiéis, ali logo quando ela começou, ainda de forma bem inicial. Conforme ela foi crescendo e ela foi se destacando, ela passou a acumular um patrimônio crescente formado por doações em terras e dinheiro recebidas dos fiéis. Isso acabou fazendo com que a igreja se tornasse aí dona de 1/3 das terras produtíveis dentro da Europa medieval, né, naquele contexto. Olha só, aqui a gente tem uma pirâmide mostrando como era essa estrutura da igreja, né, como a igreja estava organizada, com a figura do Papa, com toda a estrutura aqui hierárquica da igreja, como a gente viu no videozinho anterior, tá? Olha só, no século IV, a igreja ganharia o direito de não pagar impostos, de ter um tribunal próprio. Olha aí os avanços da igreja. Ela começou de forma
proibida, não era permitido o culto, depois ela se tornou religião oficial do Império Romano. Lá no século IV ela ganhou o direito de não pagar impostos e de ter um tribunal próprio. E em 445, desejando prestigiar a sua capital, nós vamos ver aí o imperador romano concedendo ao bispo de Roma a autoridade sobre todos os outros bispos, e esse bispo, então, passaria a ser chamado de Papa. Ele seria o herdeiro e representante do apóstolo Pedro, tido como o primeiro bispo de Roma. Certo, turminha? Abaixo do Papa, vamos ver ali que estavam os bispos e abaixo deles o padre e o paroco, como a gente vê aqui na nossa imagem. Os padres, bispos e o Papa estavam em contato direto com o mundo, realizando missas, batismo, casamentos e entre outros sacramentos, certo? Então, essa seria aí a configuração da igreja neste período da Idade Média. Bom, turminha, o professor vai ficando por aqui na nossa revisão. A gente tem muita coisa para falar e ver aí sobre essa Europa medieval, mas tudo isso a gente vai deixar para uma próxima aula, porque o professor Eberson vai ficando por aqui se despedindo de vocês. Até a próxima!